Voltamos com o nosso programa aqui pela TV Horizonte, agora conversando também com o jornalista Sérgio Moreira, que o pai dele foi também um grande jornalista, grande figura da imprensa mineira, e o Serginho não ficou para trás, né? Herdou tudo do pai, inclusive a competência de ser um bom jornalista. E o Sérgio, além de ser um bom jornalista, ele está muito enfronhado também, não só no setor político, né? Com uma convivência muito grande com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como também na área do turismo, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia, Patrícia. Muito bom Prazer dia, estar Sérgio. aqui para a gente conversar sobre esse cenário da política, do turismo, né, de Minas Gerais e do Brasil. Prazer Pois é, nosso. Sérgio, como é que você está vendo aí o início de um novo governo em Minas Gerais, o início de um governo da República, né? Nós estamos aí com dois presidentes, um presidente e um governador, dois políticos, né, que foram eleitos numa resposta do povo brasileiro, assim, bem diferente, né, nas últimas eleições. O Bolsonaro a gente já esperava. Já esperava. Né, ele ter essa vitória, que ele teve essa votação grande no Brasil. Agora o Romeu Zema, nosso governador, era a terceira via, ninguém citava ele, ou era o Pimentel, ou era o Anastasia, e ele foi a terceira via e ganhou com esses 70 e tantos % de votos no segundo turno, surpreendendo a todos, já que ele, no segundo turno, disputou com o ex-governador e senador Antônio Anastasia. E a gente espera, né, assim, porque o governo passado deixou uma dívida de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é muito dinheiro. E 30 bilhões de reais com os municípios, com os credores, com empresas. E isso vai demorar bastante tempo. E com funcionário também, né? Funcionalismo público. O funcionário público não recebeu o 13º. Vai receber em 11, como o pessoal brinca, em 11 prestações, 11 vezes. Então é muito difícil a situação financeira do nosso Estado. E agora houve essa tragédia em Brumadinho, que vai refletir também muito, porque a mineração é um setor fundamental para a economia mineira. Pois é, eu sempre falo aqui, nós tínhamos um cenário econômico, financeiro, mais ou menos, de alguma dificuldade ainda no governo Eduardo Zeredo, depois no governo Itamar Franco. Itamar Franco só não deixou o 13º para trás porque o Aécio Neves, então presidente da Câmara, conseguiu quebrar o gelo entre ele e Fernando Henrique, e o governo federal conseguiu repassar a Minas, naquela época, 700 milhões de reais, que repassou esse dinheiro, mas repassando também responsabilidades de estradas federais que foram estadualizadas. É claro que o Itamar usou o dinheiro para pagar o 13º salário, para não sair com a pecha a mesma pecha que deixou o nosso Eduardo Azeredo quando deixou o governo de Minas, parte do 13º ficou para ser pago. Então ele não queria ficar com o mesmo problema e tal. Conseguiu, né? Recebeu o Fernando Henrique aqui com tapete vermelho e etc e tal, por causa desses 700 milhões de reais que entraram no cofre de Minas para resolver o problema das estradas, e acabou que resolveu o problema do pagamento do 13º salário. E o governo do Aécio Neves, honra seja feita, vamos dizer aqui, desde o primeiro mês, ele pagou no 5º dia útil do mês, pagou o 13º salário sempre com antecedência e etc e tal. Quer dizer, nós tivemos aí 8 anos praticamente sem atraso de pagamento. O Anastasia também manteve a mesma coisa, né? Junto ao funcionalismo público. Junto ao funcionalismo público e tal. Quer dizer, é difícil agora você fazer uma análise, por que um conseguiu e o outro não consegue, né? A situação também teve aquela crise econômica mundial. A crise econômica foi muito grande, né? Depois pegou o Brasil. A Dilma, né? O governo da Dilma Rousseff ficou desacreditado, não é verdade, né? Assim, o que gerou, inclusive, o seu impeachment, né? Nós temos que ver, infelizmente, a Dilma era mineira, mas não era, porque ela não investiu nada em Minas Gerais também. É verdade, hein? A BR-381 está parada, estive esses dias em Caeté, eu fiquei impressionado. Andar 60 quilômetros, demoramos 1h30, eu e 2 amigos. Então,
nós não vimos nada de Infelizmente, positivo. nos últimos tempos, inclusive no próprio governo do PT, nós não podemos dizer assim, nós não caminhamos, né? Todas as reivindicações de Minas paralisaram, que foi, o metrô não andou um metro. O 381 iniciou uma obra que está aí a passo de tartaruga. O anel rodoviário nosso continua sendo um problema, né? E tantas outras coisas, né, em Minas Gerais a gente tem. Agora, com respeito ao novo governo de Minas. Por isso, o Romeu Zema é uma novidade. O Romeu Zema Como que você acha, Sérgio, que ele vai descascar esse abacaxi? Aproveitando a pergunta do Assi, porque ele está com o abacaxi na mão. Ó, o Assir, como grande jornalista também, né, que frequenta, é até o presidente da nossa associação do Centro de Cronistas Políticos Parlamentares, o Assir Antão, conhece bem também a casa, como nós conhecemos, frequentamos a sala de imprensa. Primeiro, o Zema teria que já ter aproximado aos deputados estaduais há mais tempo. É verdade. Ele mandou ontem para a Assembleia, terça-feira, um projeto de lei para uma reestruturação da administração estadual, extinguindo várias secretarias, cortando vários cargos, secretários, diretores, mas nenhum deputado conhece o projeto ainda. Antigamente, o governador chamava os deputados para uma conversa, as lideranças dos partidos. Ó, vou mandar um projeto, o que vocês acham? Vamos fazer um acerto aqui, um acerto ali. Ouvir os deputados, conselhos, os assessores, porque 31 novos deputados chegaram à Assembleia, assim. Mesmo que eles estejam imbuídos de aprovar tudo que venha para moralizar o serviço público, para economizar, etc. tal, mas tem que ter uma conversa, né? Você imagina, de 77 deputados estaduais, Patrícia, 31 são novatos. 31 não conhecem como é o trâmite dentro de uma Assembleia, de um Legislativo. E nem o governador também conhece bem. Agora que ele está aprendendo o que é ser funcionário, ser do setor público, né? Político, e político principalmente. Porque político tem que ter o dom, tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo. Tem que ter o prazer. Você acha, de ser Sérgio, político, que é uma nova forma, uma nova maneira de fazer a política, já que é um voto, ele foi eleito com o voto do protesto, o povo já está cansado desse toma lá da cá, dessas negociações. Então é um novo jeito de fazer a política funcionar, visando aí a eficiência do Estado? Ó, o partido dele chama Novo. Então, as ideias dessas são novas, mas a tradição política, principalmente mineira, não é muito nova, não, né? É verdade. A tradição política aqui ainda é do pé de ouvido. Até porque ele foi buscar um secretário da Casa Civil, que é um cidadão de um outro partido, né? Que foi adversário dele na campanha. Na campanha, o Custódio, que é o secretário de governo. Que é do PSDB. PSDB, e o secretário adjunto também, o Zé Geraldo, buscou agora, né, que foi diretor da Assembleia, para ser o secretário adjunto de governo. Mas tem secretários lá que ele trouxe do Rio de Janeiro. É verdade. Tem secretários que trouxe de outros locais que não conhece nem a cidade administrativa. Então, eu acho que vai demorar bastante para ele engrenar junto ao Poder Legislativo, principalmente. Porque, mesmo que seja um partido novo, a correlação de convivência, né, tem que ser a correlação de convivência que nós conhecemos, né? De harmonia, né? Harmonia. É aquilo que nós conversamos, é o tete a tete, é o cafezinho, é o pão de queijo, é o torresmo com a cachaça para conversar. É a tradição mineira. Então, o Zema tem que vir nesse sentido, porque só colocar técnicos para a administração pública, sempre eu gosto de dizer o seguinte, né, que o empresário, é muito fácil o empresário dizer assim, qual o problema e tal? Dispensa 30, dispensa 40, dispensa 50 empregados, né? Manda 100 embora, né? Economiza aqui, economiza ali e tal. No Estado, para você comprar um papel higiênico mais barato, você tem que fazer concorrência. Concorrência pública. Né? Tem concorrência pública. Não é chegar ali e comprar um sabão mais barato, né? E ele esquece, o Zema esqueceu que nós temos inúmeras fundações, fundação hospitalar, fundação cultural, fundação de
Fundação Ezequiel Dias. Ezequiel Dias, de medicamentos. Mas para acabar aí com o cabide de empregos, moralizar o Estado, a máquina pública, essas medidas não são previsíveis, assim, não são eficientes? Patrícia, mas Minas é muito grande, tem 853 municípios. Tem escola lá em Montalvânia, tem escola Na divisa da Bahia. Serra do Salitre, tem escola lá em Campestre. Isso tem que ter professor, tem que ter servidora para Merenda. Então, não é esse pessoal, não é o cabide de emprego, pode ter sido até dentro da cidade administrativa, mas o interior, que o servidor público, a minha sogra é diretora aposentada, ela está sofrendo, é o saláriozinho dela que está atrasado, dividiu agora 10º e 11, isso está acontecendo. Eu acho que vai demorar, é isso aí que você falou, assim, até ele cair, sair do lado de administrador de uma empresa grande e caiu num estado de 853 municípios, o maior do Brasil, e 22 milhões de habitantes. Quer ver, eu sempre gosto de dar um exemplo. Você já imaginou gasolina para a Polícia Militar no estado inteiro? Quem dá gasolina para a Polícia Militar? Normalmente é empresário das cidades, são os prefeitos. Né, que manda Tem um suprir. convênio. Tem convênio, tem coisa, porque o Estado não consegue, nunca conseguiu, não é verdade? Né? Agora você imagina a manutenção de escolas públicas, quadra, giz, material escolar que as escolas públicas têm que dar. O material, insumo básico, né, na saúde, né? Você ter coisa para aplicar injeção, esparadrapo, seringa, esparadrapo. Injeção. É um negócio Os difícil. insumos, né? É um negócio difícil, não é fácil administrar um Estado. Né? E a gente imagina o que ele está enfrentando. Né? Eu acho então, que... tem que conversar muito, é isso que nós estamos, né, lembrando aqui. Ele né? tem que conversar. Tem que dialogar muito, né? E eu acho que ele demorou a conversar com os deputados. Isso é o que eu ouço, o que eu escutei ontem na Assembleia, o que eu escutei dia 1º de fevereiro, quando foi a posse, todos os deputados, estive com os 8 a 10 deputados, todos. A maioria nunca conversou com o governador ainda. Nunca conversou. Então, é preocupante. É verdade. Pois é, a gente fica preocupado, né? Nós estamos aqui hoje preocupados com o que pode acontecer com Minas Gerais, as dificuldades podem aumentar. Nós estamos precisando de um reaquecimento da economia para o Estado poder faturar, porque tudo isso é porque está faltando faturamento, está faltando dinheiro. O dinheiro não está circulando, a indústria não está produzindo o que deveria, o comércio não está vendendo o que deveria, então... Não tem incentivo também, né, a arrecadação do Estado, falta né? incentivo. Eu sempre ouço você falar quanto tempo não vem uma indústria para Belo Horizonte. É verdade. Então, o que é indústria para Belo Horizonte? É geração de emprego e renda. A última empresa grande que veio para cá foi a Mannesmann. Você sempre fala isso. E tem uma empresa da Fiat aqui no anel rodoviário, né? Que a única empresa, a única fábrica hoje que tem aqui, né? Ali no anel rodoviário, que praticamente as indústrias nós não temos, né? Ô Sérgio, o tempo acabou, mas você vai voltar aqui depois para a gente continuar esse papo, que é muito importante de conversar. Quero agradecer a sua presença aqui. Prazer é todo meu. Né? Que veio aqui para conversar conosco. A Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, Assis. A todos vocês, telespectadores, o nosso abraço, o desejo de um resto de dia bom, muito bom. Continue com a TV Horizonte, a TV da nossa padroeira.